Bom, boa noite a todos. Vamos apresentar o seminário hoje sobre shampoos. Primeiramente, gostaria de desejar a todos uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, né, ou até uma boa madrugada, a depender, né, do horário que vocês estejam assistindo. Como já de praxe, né, o professor sempre gosta de destacar isso. Somos alunos do Instituto Federal de Suzano. Hoje o nosso tema do seminário é sobre shampoos. Os integrantes do grupo são Carolina Moreno e Vinícius Cunha de Oliveira. Falaremos hoje sobre um pouco da história, formulações, shampoos, tensoativos, aplicações, pH, viscosidade, sobre como todas essas características influenciam dentro do tópico de shampoos. Estamos na disciplina, né, de COS-P6, Cosmetologia, sob a tutela, né, do nosso professor Dr. Denis Correia, e somos do curso de bacharelado em Química Industrial. Bom, quanto à história em nomenclatura, né, é válido ressaltarmos que a partir ali de meados da década de 1890 foi quando, né, as pessoas ainda utilizavam sabonetes para a lavagem do cabelo, né, que tinham sido desenvolvidos até há pouco tempo. Se inicia na Alemanha, né, uma pequena variação, um princípio da produção, né, a partir da produção de um detergente, o princípio de um shampoo, né, que na verdade era uma variação, né, muito consistente da ideia do que era o detergente e que se consolidou principalmente após a Primeira Guerra Mundial. Então foi o surgimento na Alemanha que se consolidou posteriormente à Primeira Guerra Mundial, por uma questão de que a Primeira Guerra, né, devido a todos os seus impactos, toda a influência do seu conflito, acabou gerando, de certa forma, um engajamento muito grande, uma necessidade muito grande em se utilizar esses produtos que proporcionasse uma limpeza mais rápida e mais ágil. Então a Primeira Guerra ela foi precursora e propulsora de muitas revoluções, né, no mundo. E o shampoo não deixou de ser uma delas. E passou a ser produzido principalmente com influência da Primeira Guerra, já que ele passou a ser comercializado em grande produção, né? E tinha uma eficiência de limpeza muito grande, principalmente na parte dos cabelos. O termo shampoo, ele vem de uma origem hindu, com uma pronúncia em champo, e ele significa massagear. Então essa era a ideia inicial. E é claro, né, que com o tempo e o desenvolvimento, principalmente de conhecimentos químicos, bioquímicos e até fisiológicos do nosso corpo, né, os shampoos eles passaram a ter uma especificidade, né, ou seja, uma utilização da especificidade, é um termo que a gente usa muito para enzimas, né, mas ele passou a ter uma utilidade ali para cada tipo de cabelo, né, então passando até a utilização atual que vem já de conceitos de dermocosméticos, de toda essa ideia, mas o shampoo ele passou a ter um uso ali muito mais importante, muito mais eficaz nessas situações. Bom, quanto à composição, né, nós podemos descrever que os shampoos eles são nada mais são, né, do que responsáveis pela limpeza de cabelos e couro cabeludo. Então, a ação principal é sempre sobre o cabelo e sobre o couro cabeludo. E se a gente puder conceituar, né, em termos de composição, como seria um shampoo adequado, né, então ele deve ter uma facilidade de aplicação muito grande, né, ele tem que ter um bom poder, né, de formação de espuma ou um poder espumógeno, uma capacidade de limpeza adequada, né, uma facilidade muito grande de enxágue, né, principalmente para remoção de impurezas e para se tornar mais fácil durante a utilização, né, por parte, né, do ser humano. Possuir fragrância agradável, né, principalmente porque a gente vem daquela ideia, né, que nós gostamos de exalar, né, de certa forma um perfume, um cheiro mais agradável. Então
a fragrância ela é importantíssima nesse sentido, e principalmente, né, um baixo poder de irritação. Ao longo do trabalho nós vamos esclarecer muito sobre isso, mas é uma das características que mais assim gera aceitação ou não de um shampoo, até porque aquilo está entrando em contato direto ou indiretamente com a nossa pele também, além do couro cabeludo, é claro. Mas com certeza, né, principalmente porque irritar a pele é uma coisa que vai gerar vermelhidão, vai gerar coceira. Isso já não é interessante. Então, se pudermos destacar o que um bom shampoo deve ter, são principalmente essas características abordadas. Bom, já falando, né, em termos de tensoativos, né, e sobre o impacto que estes têm, é válido ressaltar que os tensoativos eles também são chamados, né, de surfactantes. Então, os dois termos eles são adequados para se dizer sobre do que estamos falando exatamente, e eles possuem, né, principalmente uma ação conciliadora, né, com as fases immiscíveis, né, que são as fases que não se misturam, né, e principalmente para que essa ação conciliadora, né, para ele gerar a formação de emulsões, espumas, suspensões ou até mesmo microemulsões, né, que nós já estudamos em aulas anteriores, que elas são menores, né, que as nanoemulsões, por características, né, bem peculiares. E, claro, né, no que diz respeito a essas substâncias, né, geralmente, né, eles possuem, né, os tensoativos eles são, né, em sua maioria, moléculas anfipáticas, né, que apresentam regiões hidrofílicas e hidrofóbicas, e elas podem, né, se solubilizar simultaneamente, né, em líquidos polares, né, como exemplo disso nós temos a água, e até mesmo em substâncias orgânicas que são, né, predominantemente apolares, como óleos e gorduras. E mediante tudo isso, a gente pode caracterizar também que, além da ação conciliadora, eles também têm uma ação umectante, né? Para que seria essa ação umectante? Para formar filmes líquidos e detergência de superfície, características, né, muito importantes. E além dessa ação umectante, os tensoativos também eles têm que ter um arraste de sujidade pela ação micelar. Então, a partir da formação da micela, eles devem arrastar, né, essas sujidades, né, que sejam elas hidrofílicas ou hidrofóbicas, e principalmente para gerar limpeza, né? Aqui nós temos exemplos, né, de um tensoativo e uma micela para uma fácil compreensão, mas de forma geral, né, as micelas, como nós estamos vendo aqui na imagem à esquerda, né, elas são estruturas esféricas onde as cadeias carbônicas, né, que são lipofílicas, elas ficam voltadas para o centro aqui. E as partes carregadas, né, que são hidrofílicas, ou seja, já tem uma aceitação pela água, elas ficam em contato com a água, elas são externas aqui à imagem. Então, de modo geral, né, nós temos uma representação, um corte transversal, né, que é uma estrutura 3D de uma micela. Nós podemos perceber as moléculas de água aqui por fora, que interagem com a cabeça, né, que nós determinamos da nossa micela. Né? Essa molécula de água, elas são responsáveis por arrastar a micela e elas têm afinidade pela parte externa, justamente por essa parte externa, né, que nós chamamos também de cabeça do surfactante, cabeça do tensoativo, ela tem uma característica polar. Então, por isso ela tem essa hidrofilicidade com a água. Já a parte interna da molécula, da micela, ela é denominada de região da cauda do surfactante. Geralmente a gente está acostumado com caudas longas, né? E elas nada mais são, né, do que moléculas insolúveis. E alguns exemplos disso são até silicones. Elas são insolúveis em água e ficam aprisionadas nessa região. Então, internamente numa micela nós temos a região apolar e externamente a região polar. E como aqui nós estamos vendo uma micela, né, falando especificamente da representação de um tensoativo, né, seria uma cabeça com uma cauda, né, nós temos a cauda apolar, que assim como já explicitado na imagem anterior, ela é hidrofóbica, né, ela é insolúvel em água, ela interage melhor com óleos, né, com gorduras, com silicones,
E nós temos a cauda polar ou hidrofílica, que ela é solúvel em água. Então, mais uma vez ressaltando o sentido da cauda apolar e a cabeça polar, de um surfactante, né, de um tensoativo. Bom, em termos de tensoativos, é válido ressaltarmos, né, que existem 4 classes principais, vamos estar abordando sobre elas, mas as principais denominações, né, são que nós temos os tensoativos aniônicos, né, são uma das 2 classes principais, né, de tensoativos utilizados em shampoos, e em termos de shampoos, né, eles são os mais utilizados na base da lavagem, né, então são até os mais recomendados, e são exemplos, né, de sulfatos ou éteres de ácidos graxos. Então, geralmente são esses 2 tipos de moléculas as mais utilizadas. E como o próprio nome, né, já acaba sugerindo, né, eles são moléculas que possuem uma carga negativa em sua porção hidrofílica, ou seja, eles possuem, né, essa molécula carregada negativamente, né, eletronegativo, na sua porção hidrofílica, né, na sua porção que vai ali ter a reação ali com a água, né. E eles são, né, excelentes limpadores, né, uma vez que eles possuem alta detergência e ensaboam bem, né, eles têm um poder espumante, um poder espumógeno muito grande. Por isso são os mais utilizados, além, né, do já comentado anteriormente, uma alta ação de umectância. É uma umectância bem interessante. Porém, um ponto negativo deles é que sua ação de retirar em excesso a gordura, ela não pode ser levada ao extremo, né? Então, já que ele tem essas características muito embasadas, muito fortes, né? Tem que se tomar um cuidado, né? Pois a queratina do cabelo acaba suportando bem, mas em contrário, o couro cabeludo já acaba tendo um efeito negativo em relação a isso. Ele já não suporta tão bem a ação desse tensoativo. Então tem que tomar cuidado com a concentração e principalmente com o uso, né, com a finalidade que estou usando esse tipo de shampoo, né, com tensoativos aniônicos. E é válido ressaltar, né, que a ação é na maioria das vezes equilibrada, né, dentro da composição do shampoo. E eu posso até estar utilizando, né, dentro de um shampoo outros tensoativos aniônicos, né, com cadeias carbônicas menores ou com outros tipos até de tensoativos, né, anfóteros ou iônicos. Aqui nós também temos mais uma representação de uma micela, né, e ressaltando, né, a cabeça, né, hidrofílica, a nossa cauda hidrofóbica, dentro da característica da micela, é mais uma outra forma de representação, e as moléculas de água, né, interagindo também, né, junto do tensoativo. Bom, nós temos também outra classe de tensoativos, né, denominada de tensoativos catiônicos. Esses geralmente, né, são utilizados em shampoos mais específicos, com uma finalidade mais interessante, e em contrapartida, né, eles já, se anteriormente nós tínhamos os tensoativos aniônicos com a carga negativa, né, na porção hidrofílica, neste caso a carga positiva ela é na porção hidrofílica. Então é um tensoativo com característica exatamente contrária ao tensoativo aniônico. E, bom, eles possuem, né, esse grupo hidrofílico carregado positivamente e geralmente, né, ligado à cadeia graxa hidrofóbica. É importante salientar que eles, né, eles corrigem a superfície capilar, né, principalmente ao neutralizarem as cargas negativas que permanecem no cabelo após a utilização do shampoo, né, geralmente com tensoativo aniônico, então podem vir a ser utilizados posteriormente uma utilização com um shampoo de carga aniônica, né? Eles possuem alta afinidade com a queratina, então isso é uma característica muito interessante que nós temos a imagem da queratina para ressaltar essa condição. E com essa alta afinidade com a queratina, eles acabam conferindo esse tipo de shampoo específico, acaba, já que vem desse tensoativo catiônico, acaba conferindo um aspecto de maciez e brilho muito interessante, já que há diminuição, né, da eletricidade estática entre os fios. E com isso acaba facilitando, né, o desembaraçamento dos fios, como nós podemos ver aqui. Então é muito interessante
a utilização desse shampoo aliada até mesmo ao processo de tratamento, né? Muito interessante os benefícios dele. Bom, temos outros tipos, né, de tensoativos utilizados em shampoos, né, mais dois tipos. Se contrapartida, a maioria das utilizações elas vêm dos tensoativos aniônicos e dos tensoativos catiônicos, nós temos também, né, os tensoativos anfóteros, né, que eles são geralmente, né, utilizados em shampoos desenvolvidos para bebês e alguns tipos de uso frequente, né? E por que essa anfoterosidade, né? Porque eles têm uma menor carga espumante e detergente, né? Então, principalmente se comparado com os aniônicos, né? E eles devem, né, até ser juntados, né, uma vez que eles podem produzir uma ação interessante, né, em conjunto com tensoativos aniônicos, né, principalmente para modular, né, propriedades de lavagem e espuma. Então, se eu tenho o interesse de ter uma propriedade mais adequada, mais consistente, eu posso estar utilizando esse tipo de tensoativo anfótero alinhado a um tensoativo aniônico para produzir um efeito mais interessante. Além destes três já citados, né, nós temos os tensoativos não iônicos também, que são principalmente utilizados para shampoos mais leves, shampoos já de característica menos espumante também e até menos detergente, e principalmente, né, mais leves por serem menos agressivos. Então eles nada mais são, né, do que shampoos ou tensoativos que atuam em conjunto, né, com tensoativos anfóteros ou iônicos, né, mais uma vez ressaltando, pouco agressivos, justamente por eles terem, né, geralmente condição de tratamento, condição de utilização bem mais específica, bem mais voltada a um público já determinado, né, em principalmente processos de recuperação, processos de decaimento capilar, e eles já são utilizados, né, eles são característicos por terem um fraco poder de espuma, né, então essa capacidade de espuma ela acaba sendo reduzida, e em contrapartida, né, uma forma positiva é que eles têm um poder, um ótimo, né, um bom poder detergente, justamente porque é o mais importante deles. Então, algumas características acabam sendo reduzidas justamente para ressaltar outras. Então, principalmente, né, esses shampoos mais leves, né, são shampoos que não pesam, né, no caimento e muitas vezes são utilizados, né, para não mudar os aspectos dos fios de cabelo. Então, vai de uma ação bem mais específica, com certeza. Aqui são alguns tipos, né, de tensoativos, só para se ter uma ideia da utilização, que nós temos as 4 categorias citadas. Vale ressaltar que temos, por exemplo, os tensoativos aniônicos, né, que seriam, um exemplo, o dodecanoato de sódio. Por que ele é aniônico? Né? Justamente porque dentro da molécula do tensoativo tem-se aqui essa interação, essa carga negativa, essa eletronegatividade, e aqui seria um exemplo, né, uma molécula de sódio que vai reagir junto com esse tensoativo, né, possivelmente de alguma forma do cabelo, né, alguma substância, ela vai reagir aqui com esse tensoativo aniônico. Temos também, né, os tensoativos catiônicos, um exemplo seria o quaternário de amônio, né, e em contrapartida, se o aniônico possui essa eletronegatividade, o catiônico ele já tem uma carga positiva em seu interior, proveniente com certeza do átomo de nitrogênio, né? E já seria para um uso totalmente contrário em relação ao aniônico. Temos também, né, os tensoativos como o não iônico, um exemplo seria o álcool dodecílico etoxilado. A gente percebe uma molécula já bem maior, mas em contrapartida essa molécula ela não tem carga, né, nem positiva e negativa, e com que acaba afetando, né, o seu poder espumógeno, né, a sua reação, mas principalmente são outras formas de utilização. E temos também um exemplo, seria o tensoativo anfótero, que em contrapartida ele já apresenta as duas cargas. Né? Na sua parte extrema ele apresenta a carga negativa, a eletronegatividade, e numa molécula mais interior ele apresenta, né, a sua parte catiônica, que seria a sua carga positiva no seu interior.
Daí a anfoterosidade. Bom, além dos tensoativos, né, que acabam sendo as moléculas mais importantes dentro dos shampoos, pode-se destacar também, com certeza, os outros componentes que acabam atuando dentro da formulação, né, que também possuem características extremamente importantes dentro da ação dos shampoos. Eles nada mais são, né, do que estabilizadores de espuma, né, que em geral possuem propriedades amaciantes e engordurantes, né, e vão estabilizar a nossa formação de espuma para não ocorrer de uma forma desenfreada e nem em excesso, que afetaria com certeza a utilização a ação do tensoativo, né, que consequentemente afeta a utilização do nosso shampoo. Temos também os espessantes, né, que nada mais são reguladores, né, de viscosidade. Geralmente eles permitem o aumento dessa viscosidade, né, e alguns dos espessantes mais comuns, mais utilizados são o cloreto de sódio e os alginatos. Alginatos a gente pode perceber muito, o pessoal de odontologia acaba usando bastante esses alginatos, justamente, né, para montar próteses, moldes, né, que acabam sendo muito úteis para eles. Então eles têm esses alginatos de certa forma bem empregados. E nada mais são do que espessantes também muito utilizados. Outros componentes dentro dos shampoos são os silicones, né? Os silicones que eles individualizam, né, o cabelo, né, principalmente pelas características de leveza e brilho, né? Então é muito interessante dosar uma pequena porção de silicone para trazer essas características, né, esse realce, tudo aquilo de maravilhoso que a gente acaba vendo no cabelo. Temos também os isolantes, né? Um exemplo clássico, né, nosso EDTA, né, que é um complexante muito conhecido na química, né? E esses isolantes eles complexam, né, e inativam mesmo os íons de cálcio, né, presentes ali nessa superfície. Temos também algumas características muito importantes, os conservantes, né, que é por isso que nós temos, né, shampoos a nível mercadológico, né, a nível nacional, mundial, que eles duram bastante, né? Você compra um shampoo e tem 4, 5, 6 meses até um ano de validade, justamente porque esses conservantes, né, eles evitam a proliferação de germes e bactérias. Justamente por essa ação é que a gente acaba tendo prazos de validades muito interessantes e principalmente para conservar todas essas condições já destacadas. Além dessas condições, temos também os corantes e os perfumes, né, que muito interessantes, né, dentro do nosso shampoo, porque são, né, atributos, né, para as características olfativas e visuais. Então, quando se aplica um corante, a gente quer ter uma cor ali interessante, né, uma cor perolada no nosso shampoo, um verde, um vermelho claro, né, e olfativo porque ele tem que, né, gerar um cheiro agradável para a sua utilização, né. Como consumidores, nós acabamos não aceitando, né, muitas vezes shampoos que eles possuem um odor, né, desagradável. Então, são características ali muito importantes dentro dos atributos de um shampoo. Bom, quanto à polaridade, né, nós podemos destacar, né, que existem, né, as moléculas polares e apolares, né, mas o que é a polaridade em si? Elas nada mais são, né, do que elas referem-se às concentrações de cargas da nuvem eletrônica em volta da molécula. Então, geralmente falando de tensoativos, né, eles são moléculas anfipáticas, então possuem essas características bem enraizadas, né, e de uma forma geral, as moléculas anfipáticas, né, uma forma de expressar simples é que elas possuem uma parte da molécula, né, a cauda, assim como já visto na imagem das micelas, né, uma cauda hidrofóbica, né, que repele água, geralmente apolar, e interage melhor com o óleo, e uma cabeça, né, hidrofílica, que nada mais é do que uma extremidade polar e interage muito bem com a água, que esse exemplo, então, de uma cadeia apolar e uma extremidade polar, que é nada mais é do que a cabeça
E na verdade essa característica, essa anfipaticidade, nada mais é, né, do que para promover a interação, né, entre os meios, principalmente, né, com polaridades diferentes, e principalmente, né, em questões de eletronegatividade, questões de interação dentro do meio. É válido se conceituar também, né, que dentro do aspecto de forças intermoleculares, a ação dessas, né, existem essas forças intermoleculares dentro da utilização de shampoos e elas atuam de forma bem concisa, né? Essas forças intermoleculares, elas são geralmente aliadas à pressão e temperatura, né? E atuam, né, principalmente devido aos estados físicos e outras propriedades específicas da matéria. Então, é por isso que ocorre a ação destas. E elas atuam, né, principalmente no cabelo, né, na questão do formato do cabelo, e a ação capilar das forças intermoleculares ocorre na queratina, né, na queratina. E quanto ao que pode se caracterizar de um fio, né, o que seria um fio de cabelo, ele nada mais é, né, do que são cadeias longas e paralelas de proteínas. E essas cadeias, né, de proteínas, elas geralmente, né, os aminoácidos delas, eles podem formar ligações intermoleculares, né, que são essas cadeias proteicas paralelas, né, essas seriam as ligações intermoleculares, e podem formar também ligações intramoleculares, que são ligações que elas podem vir a modificar a conformação dos fios. Então, ocorrem esses dois tipos de ligações, né, de forças intra e intermoleculares. Quanto às forças intermoleculares, a gente pode destacar três principais, né, que são as ligações de hidrogênio, né, também chamadas de ponte H ou H-FON, né, que nada mais são do que o hidrogênio, né, ligado a átomos de flúor, oxigênio ou nitrogênio. Temos também as ligações de disulfeto, né, muito características, né, e muito fácil de empregação, é tanto que essas ligações de disulfeto, elas são ligações covalentes, né, que ocorrem pela união de dois átomos de enxofre, ou seja, um enxofre ligado a outro enxofre, né, e um exemplo clássico disso seriam os tióis, né, que nós temos um enxofre ligado a um hidrogênio, e que esses tióis são provenientes, né, das moléculas do aminoácido da cisteína, ou seja, quando há a combinação de duas moléculas de cisteína, acaba tendo a combinação desses átomos de enxofre nessa ligação de disulfeto. E temos também, né, as ligações iônicas muito bem conceituadas. É válido se destacar também que quando o cabelo está molhado, essas ligações elas acabam sendo modificadas. E ocorre, né, com o cabelo molhado e as ligações modificadas, nessas ligações intermoleculares, acaba ocorrendo alteração temporária da forma, né, da forma do cabelo, principalmente por causa dessas forças intermoleculares. Neste caso seriam, né, as duas moléculas de cisteína, né, ocorrendo e caracterizando as ligações de disulfeto, mas principalmente, né, destacando a ligação de enxofre-enxofre, né, que seriam essas pontes de disulfeto, né, da cisteína, justamente provando que essa ligação intermolecular existe. E o rompimento, né, dessas ligações, quando há a ruptura dessa ligação enxofre-enxofre, é principalmente, né, quando se ocorrem processos de alisamento e relaxamento capilar. Então, com alisamento e com relaxamento, a gente tem a ruptura, né, dessas pontes de sulfeto, né, que são essas ligações aqui bem características, quando há a junção, né, de duas cisteínas. Outro exemplo de ligação, né, de força intermolecular atuante é a ligação de hidrogênio, né, que elas ocorrem entre um átomo de hidrogênio, né, proveniente de uma hidroxila, e que também acaba sendo proveniente de um aminoácido específico, e o átomo de oxigênio, né, que ele vem de um grupo carbonila, né, C-O, e ele é proveniente de outro aminoácido, muito característico. Então, assim, né, ocorre
essa ligação, né, e principalmente, mais uma vez, caracterizando quando o cabelo está molhado, as pontes de hidrogênio são bem características. Então, a gente tem, né, as cadeias proteicas, mas principalmente essas pontes ocorrem nas extremidades, oriundas, né, de um lado de uma hidroxila e de outro lado de uma carbonilo C-dupla-O, possibilitando, né, a nossa ponte de hidrogênio, que são ligações bem fortes. Temos também, né, por fim, as ligações iônicas, que são ligações que já possuem cargas, né? Um exemplo delas, né, elas, além por possuírem cargas, né, elas possuem uma atração eletrostática entre os íons carregados, né, um com uma carga positiva, né, aqui nós temos o exemplo desse íon proveniente da lisina, e temos também um íon de carga negativa, né, proveniente do ácido glutâmico. E com essa diferença de íons, né, com essa atração eletrostática, acaba ocorrendo, né, a nossa ligação iônica quando ocorrem essas diferenças de cargas. E elas também atuam, né, principalmente quando o cabelo é molhado, essas interações elas acabam sendo quebradas, né, ocorrendo o aumento da extensão e modificando a forma do cabelo. Então, é importante salientar esses exemplos aqui, que são exemplos atuantes das ligações as forças, né, intermoleculares que podem ocorrer, né, dessas três origens: pontes de hidrogênio, ligações de disulfeto e ligações iônicas, cada uma com características e especificidades diferentes. Quanto à viscosidade, né, é válido ressaltar que cada shampoo ele possui uma viscosidade específica, dependendo da forma de aplicação, exemplo factível, né, e geralmente o aumento dessa temperatura, né, ele influencia a viscosidade a ser trabalhada. Então, de uma maneira geral, conforme ocorre o aumento da temperatura, tem alteração na viscosidade. Uma maneira simples de se salientar isso seria esse primeiro tópico, porque quanto maior a temperatura, então se eu estou aumentando a temperatura, eu promovo uma menor viscosidade ali do cabelo e um menor tempo de escoamento de um líquido. Então é importante salientar ali durante a formulação, muito importante essa característica de viscosidade dentro da ação do nosso tensoativo. E de uma forma geral, sabe-se, né, que o aumento do sal do shampoo ele faz com que as micelas, né, elas tenham um movimento mais restrito, já que elas assumem uma forma cilíndrica em sua estrutura. Então, aqui tem-se a viscosidade, né, no eixo das ordenadas, né, aqui é o aumento dela, e o aumento, né, da concentração de eletrólitos, né, da concentração de sais. É importante salientar que as micelas têm uma característica já esférica, conforme esse aumento da concentração de eletrólitos ocorre também o aumento da viscosidade, fazendo com que a micela adote uma estrutura hexagonal. Porém, esse aumento ele deve ser controlado, né? Uma vez que quando se adiciona muito sal, ocorre a quebra do sistema, né? Resultando na diminuição da viscosidade. Então, a concentração de eletrólitos ela é importante, ela é potencial, já que se propicia uma micela tubular, né? Uma micela hexagonal. Porém, se ela for excessiva, a concentração de sais ocorre, né, a diminuição da viscosidade. Então, justamente o excesso de sal, o excesso de eletrólitos, ele gera uma queda da viscosidade, como se a viscosidade apresentasse um ponto crítico, um ponto excelente de trabalho. Todavia, com um aumento muito grande, ocorre a quebra do sistema, a ruptura do sistema. Então, é importante se estudar e se entender sobre como a viscosidade atua nessa condição, justamente para se ter, né, condições mais favoráveis micelares, porém tomando cuidado sempre com o excesso dessa concentração de sais, porque pode ser danosa ao produto e principalmente, né, a ação capilar. Bom, dos últimos aspectos mais importantes no que concerne, né, aos shampoos, em questão do pH, é válido, né, salientar que a pele humana, né, ela possui uma camada, né, de por fora, né, que é a nossa
epiderme, ela é naturalmente ácida, né? E ela possui esse pH, né, natural dela, que varia entre 3 e 5. E devido, né, à produção de ácidos graxos provenientes também de glândulas sebáceas, e principalmente no cabelo humano, né, nós temos um pH já menos ácido, né, um pH levemente ácido. Então, enquanto a pele ela tem um pH entre 3 e 5, o cabelo já tem um pH entre 4 e 5. Seria um pH menos ácido que em comparação à epiderme. E é importante, né, se manter esses valores, né, porque essa leve acidez ela promove, né, a inibição, ela inibe, né, a proliferação de fungos e bactérias, e principalmente acaba sendo importante por essa ação. E com a utilização, né, de determinados tipos de shampoos que ocorrem variações de pH, a gente pode ter mudanças, né, na alteração da estrutura do cabelo e até mesmo ter um dano a ele. Então é muito interessante ter esse controle, esse estudo sobre o pH, justamente porque uma alteração muito brusca vai gerar um dano permanente no nosso cabelo. E para manter, né, sempre as cutículas fechadas, uma relação bem simples é que o pH ele deve ser, o pH do shampoo ele deve ser ácido, né? Então, sempre com a característica de manter as cutículas fechadas, é recomendado um pH ácido. Já se esse pH ele é neutro, né? Geralmente em alguns casos acaba sendo importante, ele vai ter uma única função. Então, sempre que se tratar de um shampoo com pH neutro, sabe-se que somente há ali a condição de limpeza, somente ele vai promover a limpeza. E assim como uma correlação simples, né, um condicionador com pH neutro, ele simplesmente vai amolecer o cabelo, não vai atuar de outra forma, né, mais específica naquela condição. É válido se ressaltar também, né, que produtos com pH alcalino, né, eles acabam atravessando a cutícula e eles podem reagir até mesmo com a queratina. E no final disso acaba tendo a quebra, né, das estruturas do cabelo. Então, produtos com pH alcalino básico já não são interessantes, justamente por danificar, né, a quebra da queratina, o dano, né, ao cabelo. Mas também produtos de pH muito baixo, né, geralmente da ordem abaixo de 3,5, eles podem desencadear reações que também mudam a estrutura da queratina e que também vão ser danosas a ela. Então é importante ter esse controle de pH, justamente por uma condição de que ele vai ser importantíssimo para se ter um shampoo adequado numa formulação eficaz. Então, uma imagem mais característica é que esse pH do cabelo ele deve ser mantido entre 4 e 5, né? Dentro da escala de pH, sabe-se que de 0 a 7 é básico, 7 é nossa condição neutra, e acima de 7 até 14 temos um pH alcalino. Dentro do aspecto do cabelo, produtos ácidos, né, muito ácidos, eles fecham a cutícula, né, não sendo interessante, havendo um dano à queratina, mas produtos alcalinos também geram um rompimento da queratina. Então, eles abrem ou dilatam as cutículas, por isso é importante ter um pH já controlado nessa condição levemente ácida. Outro tópico muito importante antes de haver a reflexão, né, que acaba sendo muito importante em termos de questões assim do nosso dia a dia, questões que acabam tendo um impacto muito grande dentro da nossa condição de utilização, né, de shampoos e principalmente da questão de como a interpretação, né, humana e de uma forma geral sobre eles, é que ainda não está, de certa forma, catalogado 100% na teoria, mas alguns órgãos, alguns sites especializados, eles dividem, né, os tipos de shampoos em 4 classes. Importante ressaltar que existe essa divisão, ainda não é do ponto de vista químico conceituada, até do ponto de vista de questões mais técnicas, mas é válido se comentar, né, que existem 4 tipos de shampoos que têm um pouco a ver com aqueles tipos de tensoativos, né, de surfactantes,
eles são caracterizados da seguinte forma: são shampoos anti-resíduos, né, que eles podem ser usados a cada 15 dias, né, ou antes de uma hidratação até mais eficiente, né? Esses shampoos, eles caracterizados como anti-resíduo, eles lavam bem o cabelo, eles abrem, né, as cutículas para receber tratamento e deixam o cabelo rígido e até mais embaraçado, né? Outro tipo de shampoo que existe também é caracterizado como shampoo transparente. Ele pode ter cor, mas em geral ele é transparente. Ele não é anti-resíduo, né? Então mas acaba deixando o cabelo limpo por receber, né, um tipo de shampoo indicado para o tipo de cabelo. Então, geralmente esses tipos de shampoos transparentes eles são oleosos e eles podem ser usados principalmente para quem já aplicou produtos químicos, né, já fez relaxamento em cabelo, então por isso que eles possuem uma ação já diferente do anti-resíduo. Existem também alguns shampoos caracterizados como shampoos leitosos, né, que são shampoos já de tratamento, né, assim como a gente citou que existiam os tensoativos mais leves, e eles têm um aspecto mais denso. Né? Eles são usados pois limpam bem o cabelo, ou seja, um shampoo leitoso geralmente pode ser utilizado posteriormente, né, a um shampoo anti-resíduo transparente, e geralmente, né, esses shampoos leitosos eles acabam sendo indicados para cabelos já tingidos ou secos, né, porque eles hidratam os fios enquanto estão lavando, já possuem essa função dupla. E por fim, existem também outro tipo de shampoo já caracterizado, que são os shampoos translúcidos, né, que geralmente são de uso diários, e eles são shampoos que variam entre o transparente e o leitoso, ou seja, ele é levemente perolado. E eles acabam, né, limpando o cabelo, mas não como transparente ou anti-resíduo. É uma limpeza, né, menos eficiente. Então, geralmente eles estão associados posteriormente a uma utilização. Então, os shampoos, assim, os tipos de shampoos mais comercialmente utilizados são anti-resíduo e transparente. Porém, o leitoso e o translúcido podem ser usados, né, ao mesmo tempo, né, ou até posteriormente, dependendo da função que se deseja chegar. E geralmente, né, esses tipos de shampoos translúcidos, eles acabam sendo utilizados, né, em cabelos normais e até mesmo em cabelos oleosos. Bom, geralmente algumas reflexões finais, né, para a gente possa finalizar nosso trabalho. Existem, né, algumas questões que nós sempre ficamos em dúvida, sempre procuramos esclarecer sobre os shampoos, né? Uma das questões principais que pode ser de indagação de todo mundo, porque alguns tipos de shampoos eles não ardem os olhos, né? Então por que eles não vão arder, né, os olhos? Então é justamente porque nesses tipos de shampoos, né, que não ardem os olhos, nós temos tensoativos anfóteros, que assim como a gente já citou anteriormente, né, são aqueles tensoativos que dentro deles existem regiões catiônicas e aniônicas. E com isso, né, permite que em meio ácido eu consiga haja captura, né, dos hidrônios, né, que são os íons H+, e em meios alcalinos ocorra a liberação desses íons H+, né, que geralmente estão ligados aos átomos de hidrogênio. Então, com essa captura e liberação dos íons H+, né, são esses tipos de shampoos, eles acabam possuindo, né, estruturas menos agressivas aos olhos, mantendo o pH do shampoo próximo ao pH da lágrima. É por isso que eles não ardem, é por isso que eles já não possuem essa ardência exagerada que alguns shampoos comercialmente vendidos têm, justamente por essa característica, né, de anfoterosidade. Aí uma segunda indagação que pode existir: quais os tipos de shampoos mais adequados, né, para diferentes tipos de cabelos? E um exemplo clássico, né, qual seria o melhor tipo de shampoo para um cabelo seco, né? Qual que eu posso usar de uma maneira geral? E, né, deve-se utilizar, né, compostos derivados de gorduras, né, assim como já citado anteriormente, né, nos tipos de shampoos. Então, geralmente, né, ácidos orgânicos, né, como lático, cítrico e até acético, né, devem ser utilizados nesses tipos de shampoos para cabelos secos, além de, né, vitaminas, proteínas e até mesmo tensoativos catiônicos, uma vez que
esses tensoativos catiônicos, eles, assim como citado anteriormente, eles vão promover maciez e brilho. Então, sempre que é interessante, né, para cabelos secos, procurar esses tipos de ácidos orgânicos, né, uma maior propriedade vitamínica dentro do shampoo, proteínas e, se possível, né, com tensoativo catiônico, porque o aspecto de maciez e brilho vai ser preservado, melhorando, né, a condição ali do cabelo. Uma última indagação, né, que a gente sempre faz: um shampoo que apresenta mais espuma, ele limpa mais? Sempre uma dúvida que a gente tem. E até uma questão que a gente tem não só no shampoo, mas também no detergente, né, no sabonete. E nesse sentido nós estamos falando, né, somente do poder espumógeno, né, ou seja, da capacidade de espumação. E no que diz respeito, né, com certeza, ao volume e densidade da espuma, que eles são associados, né, geralmente, culturalmente, né, uma maior densidade de espuma, uma maior produção, né, de espuma, ela está associada, né, culturalmente a uma maior limpeza. Porém, essa característica não é verdade, né? A gente sabe já pela pasta de dente, pelo detergente, né, que fórmulas, né, mais suaves, elas tendem a demonstrar um menor poder de espumação, porém uma limpeza mais eficiente. Nós vimos isso, né, no último tipo de tensoativo, né, justamente essa condição que o poder de espumação era menor, porém uma limpeza acabava sendo mais eficiente, e tem total relação, né, com os tensoativos por uma questão, né, de afinidade com o tipo de óleo produzido. Então, se nós pudéssemos ressaltar, essa condição de formação de espuma e limpeza, ela é de certa forma equívoca, justamente porque existem formulações com menor poder espumógeno que acabam tendo uma ação de limpeza muito mais eficiente. Por fim, agradecemos, né, a compreensão de todos. Ficamos à disposição para posteriores dúvidas, para esclarecimento, né, de alguma questão que possa ter ficado nas entrelinhas. E é válido ressaltar, né, que a referência principal do nosso trabalho, esse trabalho ele foi objeto de estudo de um TCC, né, de um curso de Química, né, de licenciatura em Química, e justamente com a temática de trazer uma visão, uma condição mais simples, né, para o estudo de shampoos, e principalmente um olhar químico, um olhar diferenciado, mas também abordando, né, condições do nosso dia a dia, condições de estudo muito específicas às nossas condições. Agradecemos a atenção de todos e ficamos à disposição para posteriores dúvidas. Muito obrigado.